Fala família, tudo bem? Meu nome é Johnny. Hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho a respeito de devoção, a respeito de carisma. A gente está aqui no nosso canal no YouTube para poder conversar um pouquinho a respeito de jejum. Um tema que tem queimado bastante no meu coração nesses dias, e eu percebo que muitas das vezes, como pastor dentro de uma comunidade local, a gente não tem tempo suficiente para sentar com toda a membresia e poder compartilhar do nosso coração, compartilhar do nosso pensamento. Então a gente tem tentado fazer das redes sociais, né, um local onde a gente também consegue expor um pouco do nosso coração, um pouco da nossa crença, um pouco daquilo que a gente usa de fato como fundamento de fé. Eu digo que as práticas devocionais, elas são muito mais do que fundamento teológico, né? Nós temos um fundamento teológico que sustenta muitas das vezes a nossa fé, mas a devoção, né, a oração, o jejum, a leitura da palavra é fundamento de vida. Então nós conseguimos usar disso, né, para sobreviver. Então eu quero falar com vocês um pouco hoje sobre jejum, uma prática, né, que todo cristão deveria realizar pelo fato de Jesus ter falado sobre isso. E então eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre isso. O texto que eu quero usar é Mateus, capítulo 17, versículo de número 14 em diante. Fala assim, ó: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas das vezes ele cai no fogo ou na água. Eu os trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Perceba que a primeira denúncia que Jesus faz aos discípulos que não puderam expulsar o demônio do menino é a respeito da sua fé, né? Ele diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que naquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível, mas esta espécie só sai pelo jejum e pela oração. Você perceba que a história apontada no texto, né? A Bíblia diz que Jesus ele está acabando de descer de um monte, onde Pedro, Tiago e João tiveram uma experiência com Jesus ali, né? Elias e Moisés aparecem em cima do monte. Jesus ele se transfigura, né? Que é o evento principal. A Bíblia diz que a sua face resplandece como o sol, suas vestes brancas de linho. A Bíblia diz que uma nuvem para sobre eles e diz: este é meu filho, dê ouvidos a ele. Então ali eles têm um fundamento de vida, né? Pedro, Tiago e João, mas eles estão descendo desse monte, né? Eles estão descendo dessa realidade espiritual, descendo desse plano sobrenatural, aonde eles se deparam com a realidade, né? Os discípulos de Jesus que ficaram no pé do monte não estavam conseguindo expulsar o demônio de um menino que muitas das vezes caía no fogo e muitas vezes caía na água. Então seu pai, desesperado, né? Imagino o coração paterno, né? Desesperado por conta do seu filho, ele já chega a Jesus dizendo assim: olha, meu filho está endemoniado, muitas das vezes cai no fogo e na água. Trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam expulsar o demônio. Jesus ele afirma a primeira coisa, né? E a primeira regra de fé, ele diz assim, ó geração incrédula. Então, o tema principal do contexto que a gente está lendo da história é a respeito da incredulidade. O que é incredulidade? Falta de fé, falta de crença. Aqueles discípulos provavelmente já tinham expulsado demônios antes e provavelmente já tinham orado por pessoas possessas. Mas naquela ocasião específica não puderam expulsar o demônio daquele menino. Então a Bíblia diz que Jesus diz: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-lo? E ele diz: traga-me aqui o menino. Ele dá uma ordem e o demônio sai. A Bíblia diz que Jesus sai daquela ocasião, os discípulos em particular procuram para ele dizendo assim: Senhor, a gente passou uma vergonha aqui, oramos, mas o demônio não expeliu. Por que nós não podemos, né, expulsá-lo? E aí Jesus disse assim, no verso 20 do capítulo 17 de Mateus, e ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Mais uma vez Jesus está trazendo o tema principal do contexto, a fé. E ele está dizendo, no caso, a falta de fé. Ele diz: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá. E aí ele compara, né, o transportar de um monte na perspectiva de um expulsar e expelir o demônio. Porque quando nós vamos expulsar um demônio, meus irmãos,
no nome de Jesus, né? A autoridade na qual nós fazemos isso não é da nossa, e o nome em que usamos para expulsar o demônio também não é o nosso. Não é o nosso, é o nome de Jesus. Então não nos falta autoridade, porque em Mateus 28 Jesus diz: toda autoridade me foi dada, por isso eu vos digo, ide. Então nós estamos cumprindo uma vocação dada ao homem que recebeu toda a autoridade. Então o nome desse homem, ele é suficiente. A nossa autoridade é como filhos, é como embaixadores do reino deste homem. Então não é problema na autoridade, e o problema também não está no nome na qual nós usamos, e nem os discípulos usaram. O problema está na pequena fé. Então Jesus denuncia a fé, dizendo assim, olha, a fé de vocês é pequena. Se ela fosse pequena, do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam transportar montes. Automaticamente você pensa, quem dirá expelir demônios? E ele diz, e nada lhe será impossível. Mas ele diz assim, mas esta espécie só sai pelo jejum e oração. Então ele finaliza esse texto dizendo isso, né? Mas esta espécie só sai com jejum e oração. E por muitas das vezes nós achamos que Jesus está falando da espécie de demônios, né? É como se Jesus estivesse dizendo assim, tem demônio que vocês vão expulsar, e vocês vão usar o mesmo nome, vocês vão usar a mesma autoridade, e que vocês vão expulsar e ele vai sair, mas tem demônio, essa classe, né, essa casta de demônio, essa espécie aqui, você só vai conseguir com jejum e oração. E gente, o nome é o mesmo, a autoridade é a mesma. Por que funcionaria para alguns e funcionaria para outros? E o tema principal aqui não é a casta de demônio, o tema principal aqui é a incredulidade. Então automaticamente isso me faz pensar que a casta, essa espécie na qual esse texto está dizendo, né, em outras versões vai dizer, esta casta só sai com jejum e oração. Ele não está dizendo que essa casta de demônio, ele está dizendo essa casta de incredulidade que existe no coração de vocês. E ele continua dizendo assim, meus irmãos, se tiver esfera do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão transportar montes, nada lhes será impossível. Então, se nos tem faltado a autoridade, talvez o nome não é autoridade, é a falta de fé. Então, por que jejuamos? Por que o jejum é importante? Porque o jejum aumenta a nossa fé, em tudo. Não é somente na perspectiva de expulsar demônios, mas principalmente, se você quer andar no nível de libertação, o jejum e a oração é uma coisa essencial para você que você creia no nome que você está usando e creia na autoridade que esse homem te legou em Mateus 28, quando ele disse aos discípulos, e se você é discípulo, essa mensagem também é para você, que é, toda autoridade me foi dada, portanto ide. A Bíblia nos chama de embaixadores do reino do céu. Um embaixador, ele não anda na sua autoridade, um embaixador, ele anda na autoridade legal pela embaixada que o enviou. Então nós andamos na autoridade legal do nome de Jesus, usamos o nome de Jesus, a autoridade de Jesus. Por isso, quando oramos aos demônios, eles têm que ir embora. Só que muitas das vezes nos falta essa fé que Jesus está dizendo, vocês precisam jejuar para que essa casta de incredulidade quebre. Então o que o jejum faz? O jejum quebranta a nossa carne, quebranta automaticamente a incredulidade. Tem pessoas que usam do jejum somente para parar de pecar, mas o real motivo é importante, sim. É essencial, funciona, mas a realidade do jejum, de acordo com a palavra que nos foi legada, é que o jejum quebraria a nossa incredulidade. Então, meus irmãos, vamos jejuar. Vamos jejuar mais para que a nossa fé cresça, vamos jejuar mais para que os demônios não suportem ouvir o nome de Jesus da nossa boca, vamos jejuar mais para que a verdade do Senhor continue sendo estabelecida na nossa igreja, vamos jejuar mais para que a gente persevere na nossa fé. E se você é da comunidade CID, eu quero te dizer, nas quartas-feiras a gente jejua.